Vamos lá então. É, Aqui está o documento que vai ser enviado para vocês e eu vou fazer análise para ficar gravada também. Então vai ter uma parte escrita e uma parte gravada. Recentemente, então, como é de conhecimento de todos, a gente fez uma coleta de alguns animais que haviam abortados. A gente fez um diagnóstico de gestação nos lotes que já estavam apartados como prenhes e percebemos um número elevado de perdas. E aí, com isso, tomamos a atitude de coletar o sangue de 10 vacas que tinham abortado e 8 delas é, puderam ser levadas para o laboratório e ter diagnóstico, tá? Aqui é o exame delas. Então, tá aqui. Foi enviado o nome da dona Luciana em julho, tá? Isso aqui é uma das doenças, então, a diarreia viral bovina, BVD, onde 7 das 8 mostraram resultado muito positivo contra a doença. Essa é a principal doença causadora de problemas, ao menos está mostrando para nós aqui que para nós e é uma doença que é imunológica, ela causa aborto, mas antes de mais nada, ela abala o sistema imune dos bovinos, funcionando como se fosse uma AIDS nos bovinos, e aí ela serve de porta de entrada para várias outras. Então a gente vai ver que a segunda doença de importância, que é o IBR, também está com muitos casos de positivo. 100% de positividade. E aí isso deixa na dúvida se é imunidade vacinal, porque uma parte das vacas tinha sido vacinada e aí pode segurar, a gente não tem como ter essa certeza agora, mas na presença daquela quantidade de BVD, com certeza o IBR fica agindo um pouco mais, mas pela característica de o BVD causar perdas ao longo da gestação em mais momentos e o IBR quase só perdas precoces, eu suponho que esses abortos devem estar mais ligados ao BVD do que o IBR, embora o IBR é uma doença que a gente precisa ter cuidado. Porém, a medida de controle para o BVD vai acabar atingindo o IBR também. Tá? É, uma doença que é emergente é a neosporose, uma doença transmitida pelos caninos e canídeos selvagens, e depois de uma vaca para outra, ao parto, né, a mãe transmite para a filha. Então a gente tem que estar controlando isso aí se não está nos causando perdas, e aqui aparentemente não. Então várias vacas abortadas, uma delas só positiva, essa sim, podendo ter algum problema, mas por enquanto essa doença vai ficar secundária para a gente falar mais à frente dela depois de controlar o BVD. Tá bem? E aqui sobre leptospira, aqui as vacas, cada linha é uma vaca e cada coluna é um tipo de leptospirose. Algumas têm problemas sanitários que são importantes para bovinos e outras não tanto, tá? Então, a gente considera aqui que alguns animais são positivos, essa daqui não é de tanta relevância atualmente, que é a butembo, as outras são. Então, tu tem uma, duas, três, quatro animais que têm algum contato com leptospiras que são importantes para nós controlarmos, porém isso também pode vir de amostra vacinal. E a imunidade delas é baixa, não tão alta, então talvez seja só vacinal e não seja doença. Precisaria de mais animais com amostra como essa, 1 para 200 ou 1 para 400, para a gente dizer que a leptospira realmente está causando problemas e que a gente precisa melhorar o controle. Tá? Então, baseado nesses dados, a gente faz algumas recomendações aqui. Então, analisando aquilo que eu já mostrei ali, 87% de positividade para BVD, 100% para IBR, um pouquinho para neóspora e metade das vacas positivas para lepto, né? Aqui tem avaliação sobre esses resultados, né? Olhando para o BVD, dá para ter uma boa afirmação de que existe, que o vírus está implementado no rebanho, está causando problema, e o histórico recente de não ter vacinado pode ter servido como uma porta para o vírus voltar a se multiplicar no rebanho e a gente corre o risco de estar formando uma das piores manifestações do BVD, que é a formação de animais PI. Os animais PI, eles produzem o vírus e liberam como se fosse parte do corpo, e toda a secreção deles libera vírus. Então, eles realmente difundem muito a doença e aí a coisa começa a ficar
é mais grave e é geralmente aí que a gente tem problemas de abortos e manifestação de perdas reprodutivas em mais idades, em diferentes idades da gestação, tá? Não é só a forma clássica, que seria aborto no final da gestação, BVD, quando circula muito, começa a causar perda embrionária precoce, média, nascimento de animais alterados, animais cegos, enfim, uma série de outras manifestações que, quando o rebanho está controlado, a gente não vê. Muito difícil eliminar o vírus, mas é possível de controlá-lo, tá bem? Então, tem duas principais ferramentas para fazer isso. A primeira delas é fazer o controle vacinal, que está recomendado aqui embaixo, e o segundo, quando a gente não consegue somente com a vacinação reduzir bem as perdas, a gente precisa procurar esses PIs através de coleta de tecido, geralmente fragmento de orelha, precisa mandar para o laboratório de todos os animais do rebanho para achar os PI e eliminar eles, tá? Eu sugiro a gente começar pelo programa vacinal e depois, se não for satisfatório, a gente muda e incrementa com a busca dos PIs, tá? Aqui tem algumas recomendações, não vou citar todas, é importante que leiam. Também sobre aquele achado lá da, da neóspora, então é sempre importante lembrar que tem que cuidar para tentar descartar os abortos, quando acha um animal aborto, restos placentários, quando tem carneada, não deixar que os cachorros da fazenda comam os restos crus. Isso é o início da neóspora, eles vão se contaminando, o cachorro se contamina e depois as fezes do cachorro no pasto contaminam as vacas. Vamos lá então, recomendações a partir de tudo que está com base nos achados, né? Vamos manter o calendário vacinal que já vem sendo utilizado, que é sendo feito, ele é bom, e adicionar, ou também o que já vinha sendo feito, é um reforço da leptospirose entre as vacinas reprodutivas completas, né? E a principal diferença é incrementar o calendário vacinal vacinando os animais jovens, um ano antes do que a gente vai vacinando, e ainda mais com vacina viva, as terneirinhas ainda ao pé da mãe, tá bem? Então aqui a recomendação A, no 2, usar vacina viva de BVD nas fêmeas entre 3 e 5 meses de idade. Se a gente recriar novilhos, que eles fiquem no rebanho por mais tempo, vamos vacinar os novilhos também. Por enquanto, a informação é de que a gente vai vender os machos no desmame, então não precisa fazer isso, tá bem? E como passo 3, buscar os PIs e retirá-los do rebanho, se a gente não conseguir, só com a vacinação, ter um controle efetivo, tá? O PI tem alta incidência de mortalidade, por isso que talvez só vacinando a gente consiga controlar. E em 2 ou 3 anos eles vão ter todos morridos, não terão mais PIs no rebanho, e a gente consegue um controle muito melhor. Isso é uma meia-verdade, porque 1, 2% deles conseguem sobreviver e às vezes até emprenhar e parir e ficar disseminando a doença no rebanho. Então, não vamos trabalhar com a exceção, essa seria a exceção, a sobrevivência. Vamos trabalhar primeiro com a regra normal e depois a gente busca a exceção se não tiver controle, tá? Aqui está o programa vacinal que é planteado, então, em azul a vacina viva contra BVD em terneiras de 3 a 5 meses, e depois, no mesmo ano ainda, entre 9, 10 e 11 meses, uma dose e um reforço da vacina completa que contenha as doenças reprodutivas, no caso de vocês a Cateumaster, que tem todos os 3 patógenos principais aí que a gente está tentando agir. Então, dose e reforço ainda antes de fechar um ano e depois, prévio à estação de monta, 30 dias antes, um reforço anual, que passará a ser anual, sempre 30 dias antes da estação de monta, uma dose por ano. Sendo que no toque final, que deve acontecer em dezembro, janeiro, pela estação de vocês, depende de quando a gente fizer isso, mas fica como regra isso no toque, as vacas prenhes vão receber um reforço só de leptospirose. Tá? E depois, prévia à próxima estação, reforço anual de todo mundo que for entrar em reprodução. E as terneiras de ano também, né? E depois, nas prenhes e assim por sequência, todos os anos, de forma gradativa, todos os animais, todas as fêmeas do rebanho recebem, naquele período que vai anteceder a estação reprodutiva, recebem um reforço anual e as prenhes são
reforçadas e sempre as terneirinhas ao pé da mãe, antes de desmamar, recebem a vacina viva. Tá bem? Essa é a ideia para a gente tentar reduzir a circulação do vírus, e com isso a gente espera que ele pare de fazer mutações, que é a principal característica do BVD, e a vacina consiga maior eficiência para controlar essa doença.